Você falou que teve um relato de abdução dessa mulher 2 vezes. Uma vez para implantar e depois abduziu para tirar o implante. Tirou o implante e colocou do outro lado. Tá, E depois abduziu de novo e tirou o implante definitivamente. Esse caso, você teve contato? Sim, conheço a pessoa, tudo. Mas e ela foi pra nave? Foi teletransportada ou foi em São Paulo. Mas foi na casa dela? Numa avenida grande. De um trecho, ela estava no carro, até o outro trecho. Aconteceu isso. Chama o caso do comandante Def. Né? Foi analisado na época. Ela não quis aparecer também, né? Por conta que ela trabalhava no Banco do Brasil. Hoje ela está aposentada, mora no interior de São Paulo. E o fenômeno continua assolando ela, continua havendo. Teve mutilações de animais no sítio onde ela mora. Só que os seres que abduziram ela mudaram. Agora tem uns outros tipos de seres. Então por isso que a gente fica pensando, será que é da mesma origem, mas tem uma tipologia diferente? Que nem a gente aqui na Terra, né? Que tem japonês. E a gente não sabe, mas o fenômeno ele está se processando. Agora, outro dia eu fiz uma live falando de relatórios, né, e de estatísticas de abduzidos, e hoje se estima quase 4 milhões de americanos que já foram abduzidos. Estatística do Hooper, né, da organização Hooper. Né, isso começou lá com Bud Hopkins, com David Jacobs, e foi encomendado pelo Bigelow, o Robert Bigelow. Ele encomendou um trabalho que eles entrevistassem algumas pessoas e os pesquisadores iriam elaborar algumas questões para tentar identificar qual o percentual na sociedade norte-americana talvez tivesse sido abduzido. Então é um percentual bem alto. Mas se você descontasse, né, do quase 4 milhões, 3 milhões e pouco, tira aí uns 2 milhões, sobrar 1 milhão, que era o que eles imaginavam, que efetivamente não é doença, não é distúrbio mental, tal, que realmente é muita coisa ainda. 1 milhão de americanos, só estou falando de americanos. Só americanos. Só americano. E dentro dessas abduções, a gente mostrou também na live a quantidade, né, porque isso tinha estatística também, pegamos 6 abduzidos norte-americanos e colocamos a quantidade que eles foram abduzidos. Então, num período de 1 ano, foram abduzidos 14 vezes. Teve um lá que era 1 ano e pouco, 54 vezes. Então, assim, tem pessoas que às vezes abduzida uma vez. Ou ela imagina que foi uma vez. Porque ela só lembra fragmentos de alguma coisa. Mas quando você vai aprofundar, o negócio é muito mais embaixo. Às vezes já aconteceu um monte de vezes. Tem a questão dos fetos que desaparecem também, do 3º para o 4º mês. A mulher tá lá com uma gravidez, aí depois sumiu o feto, fica com tudo dentro, né? Placenta, tudo. Aí o médico não sabe explicar também. Aí fala, era uma gravidez psicológica, né? Era psicológico. Mas, fez ultrassom, fez não sei o que antes, o feto estava lá e sumiu. E isso tem ocorrido também. E é sempre do 3º para o 4º mês de gestação a mulher abduzida. Inclusive, se tem gente aí que está me assistindo, já passou por alguma situação dessa, quiser entrar em contato, né? Porque a pessoa fica, né? Ué, o que aconteceu? Eu estava gerando uma criança ali, mas... E foi parar onde? Mistérios. Pode perguntar, que eu tenho outra pergunta na sequência. Enigmas e mistérios. Ô Edson, esses exames que você está citando aí, o raio-x, a tomografia, o ultrassom, são exames normais, que todos nós, seres humanos, fazemos em qualquer laboratório. Qualquer laboratório, qualquer hospital. Por que tanta gente que passa por um exame... Imagina como isso é feito diariamente com todos. Eu já fiz, você... Por que isso não é relatado, não é encontrado? Eu, por exemplo, se eu fui abduzido, se eu tenho esse chipzinho implantado, por que não existe esse relato? Por que não é divulgado isso? Só se o médico ele gosta da área, aí ele vai ficar mais atento. Senão vai passar desapercebido. O cara não vai me dizer, você tem um corpo estranho na tua mão, na tua cabeça. Isso fala.
a gente recebe, vez ou outra, e-mail de pessoas mandando achar, olha, o médico achou um negócio aqui e eu não lembro de ter sofrido nenhum acidente, de ter feito Vocês têm relatos assim, então, pra caramba. E tem alguns relatos que, assim, o médico chega e fala assim, você fez uma operação na coluna. Porque dentro, na hora que você entra lá, tem toda uma suturação, um procedimento. Aí a pessoa fala assim, eu nunca operei da coluna. E aí você vai fazer a hipnose regressiva, descobre que ela foi abduzida e que eles mexeram ali, por algum motivo. Eu tenho, por exemplo, laudos, eu tô até para levar para o meu oculista, esse laudo. É uma menina que ela usava aqueles óculos de fundo de garrafa. Aí ela teve uma visita dessa no quarto, quando ela era pequena, tal, eles mexeram alguma coisa. E no dia seguinte, imediatamente no dia seguinte, ela estava enxergando normalmente, perfeitamente. Então eu tenho os laudos antes, quando ela usava o óculos fundo de garrafa, e o exame depois, ela está totalmente curada da vista. Assim, casos de cura na ufologia, eles existem, mas é um percentual bem pequenininho. O que a gente tem, geralmente, na questão das abduções, é o contrário. É uma experiência para os abduzidos traumática. Geralmente, eles são sequestrados. Há violência dentro da coisa. Eles não têm consentimento deles para nada e os caras vão fazendo o que tem que fazer. Entendeu? Às vezes passam por procedimentos dolorosos. Né, na hipnose isso às vezes vem à tona, só que alguns são queimados, voltam com marcas, símbolos também, às vezes marcado com alguns símbolos estranhos. A gente tem uma tabela já de um monte de símbolo, de vez em quando pinta lá, olha, eu dormi ontem à noite, eu vi uma luz, né? Depois eu fui dormir e quando eu acordei tinha esse negócio aqui. Aí você vai na tabela e consta. Não, então ela tira a foto e me manda, né? Aí eu vou lá na tabela e falei, ó, aqui, ó. Isso aqui foi em tal lugar, em tal lugar, tal lugar, tal. Ela falou, caramba, então isso acontece mesmo? Eu falei, possivelmente você foi abduzida. Agora, pra gente ter certeza se isso aconteceu, tem que fazer uma hipnose regressiva, né? E aí a gente vai ter uma assertividade para saber o que está acontecendo com você, que às vezes não é só a pessoa, já está com a família, tal, e é um negócio intrigante, né? Sim. É um enigma, um mistério. Sim, mas eu ia fazer uma pergunta justamente dentro desse segmento, quando a abdução acontece com uma pessoa sem dormir, a pessoa consciente, como funciona isso daí, os relatos que chegam para você? Porque isso daí é o que gera muito mais traumas, né? Então, quando a pessoa lembra alguma etapa da abdução, que assim, nunca vai lembrar a experiência total, não consegue. E a gente tem um negócio que a gente chama na ufologia de missing time, tempo perdido. Então, a pessoa ela vê uma nave, de repente quando ela dá por si, a nave já está indo embora, só que ela vai ver no relógio, passaram-se 2 horas. Falou, mas isso que eu vi foi 5 minutos. E aí fica aquele tempo perdido. Aí quando vai fazer a hipnose regressiva na pessoa, descobre-se que ela experienciou uma abdução real, né? E que teve uma série de aspectos. Ali coletaram sangue. E teve casos também que já sumiu durante 2 dias, 3, 5 dias. 5 dias. O caso da Brasília lá. Isso aí. Foi 5 dias desaparecido. Que foi para outro planeta, teve contato, passou uma experiência. Agora 3 dias. Tem o Nilson Pátero, que foi parar lá em Colatina, né? Pegaram ele em Catanduva, São Paulo, deixaram em Colatina no Espírito Santo. Tem gente um casal que foi pego no Rio Grande do Sul, deixaram no México. Esses 43 anos, sua experiência. Com carro e tudo. Com carro e tudo. E o Fusca, que eles tinham na época, os Estados Unidos comprou por $10 mil na época, né? Você com esses 43 anos na área, atuando como ufólogo, essas pessoas, muitas dessas pessoas você tem contato mentalmente, como essas pessoas, elas estão? Olha, quando elas entram em algum grupo de abduzido, por exemplo, elas tendem a se reorganizar
reorganizar a mente, né, a vida dela, e ela é mais facilmente inserida na sociedade. Alguns que não procuram a ajuda de terapia de grupo, às vezes acabam até cometendo suicídio, entendeu? Porque não entendem, muitos se isolam, porque fica pensando, tô doido. E deve ter em manicômio aí um monte de gente tomando remédio pensando que tá doido e que na verdade sofreu uma abdução. Entendeu? Tem essas coisas. E assim, eu queria só voltar na questão da abdução. Aqui, por exemplo, é o caso Tasca. Você já ouviu falar? Esse Antônio caso Nelson Tasca de Chapecó, que ele voltou com queimadura nas costas, né? Então, ele marca e tal. fala que teve até relação, não foi? Com a experiência com essa pessoa de outro planeta. Tem pessoas... Então, tem pessoas que voltam com marca no corpo, queimadura e tal. Tem pessoas que ficam próximas a objetos, sofrem queimaduras radioativas. Essas daí tiveram até câncer. Essa né? daqui o caso Cash Landrum, né? Cash Landrum, Texas, 29 de dezembro de 1980. Esse aqui é um caso do Canadá, do Falcon Lake. É do caso Michalak, né? Que é o Stefan Michalak. Ele chegou perto de um objeto desse que estava pousado e sofreu uma queimadura, né? Queimou na barriga, né? Em forma de grade, mas era a estrutura do disco voador ali, do OVNI, que saiu um vapor quente, acabou queimando a camisa dele, a luva, e ele sofreu essas queimaduras. Não veio a óbito, né? Pois viveu ainda bastante tempo. Agora, essas daqui não tiveram a mesma sorte, tá? Então, é muito comum as pessoas voltarem com algum tipo de trauma, né? Ou queimadura, ou marca, ou afetada psicologicamente por conta da experiência em si. Então, por isso que é importante, às vezes, entrar numa terapia, fazer uma hipnose, tentar tirar alguns bloqueios, descobrir um pouco mais. Tem gente que, no passado, a gente fazia hipnose, né? O Dr. Mário Rangel, que ele perguntava assim, você quer que depois eu dou um comando para você lembrar ou não? Alguns falavam assim, não quero nem lembrar. Que eu acho que vinha alguns flashes através de sonho, através de alguma coisa que ela estava olhando, ela lembrava de alguma situação. Então, uma coisa bem comum que ocorre é quando esses seres greys, eles estão fazendo a abdução, eles ficam muito próximo ali, olhando, mexendo, e a pessoa fica olhando aquele olhão, né? Então, quando ela volta para a realidade, vê um inseto com aqueles olhos grandes, né? Vê uma mariposa, vê um sapo ali, alguma coisa, aquilo, a mente dela gera o gatilho, ela lembra, ela geralmente tem medo de réptil, de sapo, né, de algumas coisas assim, luzes, né, do objeto. Então, às vezes vê aquela giroflex da polícia, aí ela inconscientemente, né, fica com aquela sensação ruim. Isso é muito comum. São coisas que a gente vai, ao longo dos anos, né, pesquisando, entendendo, né, um pouquinho melhor. Então, tem pessoas que às vezes nem quer saber o que aconteceu. Outras já não. Eu quero lembrar. Então, é dado um comando pelo hipnólogo no final da sessão ali, né, para que ele lembre de toda a experiência que foi desbloqueada, porque nem sempre você consegue desbloquear toda a experiência, desbloqueia alguns pedaços, e acontece às vezes vamos supor que a pessoa está sofrendo um implante ali, e aquilo está doendo. Então, na hora que ela está sobre a hipnose, ela começa a gritar ali, né, e sentir a dor. Porque a hipnose nada mais é do que você reviver a experiência passada. Só que a pessoa às vezes não sabe que ali ela está no estado de hipnose. Para ela tá vivenciando tudo aquilo de novo. Aí ela começa a se desesperar e gritar e tudo. Pode dar uma taquicardia e a pessoa morrer fazendo uma hipnose. Então, assim, tem gente que já me procurou, eu queria fazer hipnose. Eu falo, você tem algum problema de saúde, de coração? Eu tenho um catéter. Eu falei, então... inicia. Nem faz, cara, porque de repente você vai ter uma taquicardia ali, alguma coisa, você vai ficar na mesa, você vai morrer. E o próprio hipnólogo, ele vai perguntar também, ele não vai fazer.
né? Pelo menos pessoa que é séria, ele vai checar isso e ele vai identificar e falar, não vou fazer não. Tem um porque não vai profissional, correr o tem um risco. profissional especializado, Edson, dentro Tem. da ufologia para Tem. fazer isso? Tem. E aí, quando ele entra naquele estágio de desespero, que tá enfiando negócio, que tá doendo e tal, geralmente o que o hipnólogo faz? Ele tira ele do transe, na hora. Já tira dali, às vezes nem avança mais. Por causa do risco. Por conta do risco de dar um colapso ali, né? Você já presenciou alguma sessão? Já. E é bem maluco o negócio. É traumatizante, né? É traumatizante quando tem esses aspectos mais doloridos, né? Agora, uma coisa que é fascinante na hipnose, que eu já testemunhei também, que o hipnólogo usa uma técnica assim. Ele fala, a pessoa tá vendo o ser, né? Tá vendo lá o tripulante do OVNI, né? Então tá vendo lá o olho preto, aquela coisa toda. Aí ele fala, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar aqui na tua mão, essa aqui é uma máquina fotográfica, né? Dá qualquer coisa lá, dá uma caneta, isso aqui é uma máquina fotográfica muito avançada, então você vai tirar uma foto do ser agora. E a pessoa tá lá, né? Com os olhos fechados, tá sob hipnose, aí ela tira a foto na cabeça dela, né? Agora, eu vou te dar na sua mão aqui, tá aqui a foto, essa aqui é a foto que você tirou, já tá revelada, eu já revelei para você, então tá aqui a foto do ser, e esse aqui é sabe aqueles papel manteiga de transparente? Então, tô colocando um em cima do outro, tá aqui, e a pessoa com o olho fechado assim, dá a caneta na mão, agora você vai fazer o contorno, e cara, de olho fechado, a pessoa desenha o ser, desenha os instrumentos. Eu cheguei a presenciar isso. É um negócio muito louco. Mas você não trouxe não esse material, não? Você não tem, não? Não. Mas você tem com você? Tem. Na próxima vez já sabe, né, Guina? Já vamos dar uma olhada nesses desenhos. Se ela desenha, se ela tem isso em mente, por que tem que pôr uma foto embaixo? É uma forma de você estimular e induzir ela como se fosse... porque naquele momento em que ela experienciou, ela não tirou a foto. Então a gente incluiu isso dentro do relato, como se ela tivesse com um equipamento ali que pudesse tirar a foto para ficar bem vívido. E aí depois ela bota e faz o decalque da figura. Cara, aí sai esses seres aí doido. E aí você pega um monte de testemunha, de testemunha que falam a mesma coisa, desenham as mesmas coisas.